Jornalistas Online está no ar. Olá, bem-vindos ao coletivo Jornalistas Online. Hoje, a nossa super live teve uma mudança de horário, já apresentamos um programa, uma entrevista com o ex-ministro da Previdência, Roberto Brant, onde já discutimos um pouco dessa crise que vem nos assolando dia a dia. Mas resolvemos fazer essa edição extra da super live, que irá ao ar em pouco tempo, para avaliar um pouco os três discursos dos principais representantes do poder em resposta ao discurso, à fala do presidente Bolsonaro no dia de ontem. E para fazer essa avaliação, eu tenho aqui comigo os colegas, a jornalista Cida Fontes. Oi, Cida. Olá. Olá. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Continuar Vamos o dia. continuar. Dia pesado. Carlinhos, bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Oi, Laerte. Alô, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Então, gente, é o seguinte, né? Ontem o presidente Bolsonaro fez aquela fala onde ele disse que não vai cumprir as decisões judiciais e pediu aos seus apoiadores que estavam presentes nas manifestações que dessem a vida pela liberdade. A gente precisa até entender o que quer dizer isso, né? E em resposta a esse discurso, hoje nós tivemos, então, o pronunciamento dos três principais representantes do poder que nós vamos analisar aqui. Vamos começar comentando o discurso do procurador Aras. Cida, o que você achou do discurso do procurador? Vamos começar com ele. Olha, eu achei que o Procurador-Geral da República, um discurso morno, um discurso previsível, é um discurso de uma autoridade que é aliada ao presidente, o discurso de um homem público que está tentando ser reconduzido ao cargo, que, inclusive, estão dizendo que ele poderia até ser... Está havendo umas articulações para ele ser o próximo ministro do Supremo, né? Então, foi um discurso morno em que ele simplesmente... não estava previsto, tanto que o Fux, né, teve que chamá-lo, pedir desculpas depois, né, por não ter chamado anteriormente a fala dele. Mas, assim, do ponto de vista político, da posição que ele que é um guardião da Constituição, ele chamou atenção para o respeito à Constituição, ele falou que a voz das instituições também tem que ser considerada, que é a voz da liberdade, né, como você falou aí, e que não é só a voz das ruas, né, a voz das instituições também são muito importantes e que as discordâncias devem ser tratadas com civismo, respeitando o processo legal e constitucional. Então, assim, foi um pronunciamento lido, assim, meio... Não estava aquele tom tão enfático, tão veemente como foi o do ministro Luiz Fux, né, que falou anteriormente. Daqui a pouco a gente vai falar. Então foi assim, foi um discurso previsível. E aí, Laerte, foi um genérico? Foi um genérico. Não no bom sentido do genérico? Eu acho que ele fez o seguinte, ele ligou para o Bolsonaro e falou assim, olha, chefe, eu vou fingir que te ataco, mas eu continuo com o senhor, viu? Não se irrite comigo, não. A única frase dele que me chamou a atenção, o único momento que me chamou a atenção, foi quando ele citou Ulisses Guimarães, né? Que quando a Constituição foi promulgada, Ulisses falou assim, divergir, sim, discordar, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. É tudo que o presidente Bolsonaro tem feito. Essa frase do Ulisses solta ali no discurso do Aras foi para tentar dar um ar de autonomia que ele não tem. Eu tenho uma amiga que é amiga comum dele, que disse assim, olha, agora que ele foi eleito, ele vai trocar de cavalo, mas eu acho que ele continua na garupa do Bolsonaro, não é, Mônis?
Ele continua, e o pano de fundo para analisar isso é o seguinte: a crise é grave demais. Quer dizer, o Bolsonaro praticamente acenou com uma ruptura institucional, na medida em que ele anuncia que não vai cumprir a decisão de um ministro do Supremo, não importa se é o ministro A ou B, ele está desrespeitando o nosso poder judiciário, né? Então é muito grave. Eu diria o seguinte, Laerte e amigas, quem está rasgando a Constituição ao lado do Bolsonaro é o Aras. Isso. Ele não está cumprindo o papel que lhe cabe constitucionalmente. A Procuradoria-Geral da República está se omitindo covardemente num momento como esse. É lamentável. Quer dizer, nós vamos falar sobre os outros discursos aqui, mas eu fiquei muito pessimista, né? Acho que o Fux ficou sozinho no STF. Fiquei muito pessimista com o que está acontecendo com as instituições. É lamentável, é decepcionante e estamos mal, meus amigos. Hoje foi um dia muito ruim para todos nós, para o futuro da democracia brasileira, viu? Só um adendo. Desculpa, Cida, você já pode emendar aqui, já falando pouco. Eu só queria fazer um adendo. Quer fazer um adendo? Diga lá. Não, depois eu completo. Só um adendo ao que o Laerte falou, do Ulisses Guimarães, talvez seja até uma estratégia política, né? Porque como Ulisses Guimarães foi um dos maiores políticos e conduziu a Constituinte, né? E a nova Constituição de 88, talvez seja um sinal, né, que ele quis dar, né, ao Congresso, porque o Congresso que vai, ele já foi sabatinado, mas ainda não foi aprovado, ainda não foi votado a indicação dele para a recondução dele para a Procuradoria. Concordo inteiramente com o Anis, que ele está fazendo um papel horroroso, não está cumprindo com o dever dele como Procurador-Geral da República, né? Mas é isso. Em relação ao discurso do Arthur Lira, como você falou, Silvia, eu acho que foi um discurso já também previsível, mas um discurso bem ao estilo Centrão, que ele continua com o sinal amarelo acionado, ele não avançou o sinal, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato dele ter optado por um pronunciamento e não uma entrevista, como geralmente acontece no Congresso, com uma relação mais direta com os jornalistas que cobrem política, ele quis dar um formato mais institucional e mais político. Então, assim, ele está chegando às bases eleitorais. Ali há uma cobrança enorme com o preço de gás, inflação alta, os alimentos subindo, né, os preços absurdos. Então, ele chamou para o Brasil Real, né, porque ele está dando sinal também para o mercado financeiro, que está muito preocupado com isso. Vocês viram hoje que, quando ele estava falando, a Bolsa e o dólar só subiam, né? Então, assim, o caos econômico é muito forte. Então, ele teve esse lado positivo para atender isso aí. Ao mesmo tempo, ele não falou de Bolsonaro, por quê? Porque o Centrão está na sala ao lado do Bolsonaro, com o ministro da Casa Civil, tá entendendo? Então, o Ciro Nogueira é um dos principais líderes do Centrão e aliado do Arthur Lira. Então, assim, ele também tentou fazer um certo protagonismo, né? Como pacificador, né? Ele quis dar um tom assim mais de conciliador, não sei o quê, e como se tudo tivesse na normalidade, tá entendendo? Em nenhum momento ele citou o discurso do Bolsonaro. Ele ficou só nesse plano político que interessa muito a ele, né? Que é importante para ele e não quis brigar com ninguém, né? E eu acho o seguinte, ele teve aqueles momentos, né, que a gente achou que ele ia ser mais forte e tal, que não vou aceitar a bravata, ele ousou um pouco mais, assim, nessa área, né? Como ele ficou muito irritado com o voto impresso, que o Bolsonaro voltou a falar, então ele veio com essa história do voto impresso, garantiu as eleições em 3 de outubro, dizendo que elas serão realizadas pelas urnas eletrônicas. Quer dizer, ele deu uma respostazinha aí
porque ele se sentiu muito atingido com essa determinação do Bolsonaro de insistir nessa questão do voto impresso, né? Então, assim, eu acho que, do ponto de vista político, ele fez o seu papel, né? Ninguém vai rasgar a Constituição, não sei o quê, mas, assim, ele não quis brigar. Foi mais do mesmo, né, Cida? Foi mais e também você sabe que depois, mais tarde, ele e o Ciro Nogueira foram conversar com Gilmar Mendes lá no Supremo. Então, assim, novos lances, novas conversas estão acontecendo. Podem ser esperadas. E aí, Carlinhos, o que você achou aí do discurso do Lira? Olha, eu só vou divergir. Cida acabou? Não, eu só ia falar da questão até já esqueci, mas de qualquer forma, é isso aí. Eu acho que ele pegou para esse lado político para não se queimar, não falou impeachment, falou dessa questão do voto, mas, sabe, é como se não fosse com ele. Então, assim, ele está calculando, ele está vendo como é que as coisas vão acontecer, né? E aí, Carlinhos? Agora, a postura dele demonstra também o que é a aliança do Bolsonaro com o Centrão. Não vamos esquecer que os líderes do Centrão têm uma ficha corrida que não é brincadeira. O Lira é um deles. Há mais de 20 anos ele é investigado por desvio milionário de dinheiro, de recurso público. A própria Procuradoria-Geral da República já denunciou ele por lavagem de dinheiro, por prevaricação. Então, ele está num jogo de equilíbrio, porque ele sabe que ele tem uma ficha corrida bárbara. Essa é a atual realidade do governo Bolsonaro. Ele se aliou ao que há de pior no Congresso Nacional, ou seja, ele se aliou aos iguais dele, né? E num momento como esse, dessa gravidade institucional, o país está indo para o vinagre e ele faz um agrado, quer dizer, uma frase institucional. Quer dizer, é lamentável isso aí. Quer dizer, as duas principais pessoas que poderiam fazer algo contra o Bolsonaro hoje é o doutor Arthur Lira, presidente da Câmara, que teria que abrir o impeachment contra o Bolsonaro, e há razões para isso, né? Todos os dias ele comete crime de responsabilidade, e o senhor Augusto Aras. Então, a minha decepção é muito grande. Ele citou a frase do Ulisses, que foi atendido pelo Laerte. Eu diria o seguinte, Laerte, esses caras me fizeram lembrar hoje aquela outra frase famosa do Ulisses Guimarães, que é o seguinte: o político só tem medo de povo na rua. Se a sociedade brasileira não reagir, se os partidos não reagirem, e a gente disputar com esse pessoal que está acontecendo, a democracia corre risco no Brasil, porque já mostrou que eles são pusilânimes, eles não estão à altura do momento. Nós não temos hoje mais um Ulisses, não temos mais um Tancredo, não temos mais um Montoro, um Mário Covas, nós não temos mais essa gente. Então é lamentável. A postura do Lira é essa, é de quem tem que ficar no fio da navalha. Ele está pendurado no STF, que tem processos lá. E ele não pode perder o apoio do governo aqui, porque tem recursos para distribuir para os seus. É realmente uma situação dramática, e o que justifica uma live como essa, porque nós chegamos no fundo do poço institucional, né? Obrigada. Ô, Laerte, você acha que esse discurso do Lira foi aí para acalmar um pouco o mercado financeiro, o dólar subiu, e é isso aí? Ele justifica o que o ex-ministro da Previdência, Roberto Brant, falou para a gente hoje. Existe uma crise política brutal no Brasil e não há políticos para conduzi-la. Né? Não se trata de escolher um nome para representar o Centrão. Tem que ter alguém para conversar com essas pontas que estão soltas. Né? Os radicais estão aí soltos, os radicais já comandados pelo Bolsonaro já disseram o que querem, eles querem realmente a ruptura institucional. Aí vem o Lira com um discurso frouxo, você vê, ele fala o seguinte: não há mais espaço para radicalismos e excessos. Solto. Então isso serve tanto para o Bolsonaro, na nossa ótica, como serve para aqueles fanáticos do Bolsonaro que dizem que radicais são os ministros do STF. Moanes lembrou muito bem, ele tem processos no STF. O
o Ciro Nogueira tem processo no STF. Todos eles. O ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros, também tem. Ricardo Barros também tem. Então, nós estamos aí entregues a essa... Nós estamos dentro de uma jaula de leões famintos, né? Nós... O Laerte, um parêntese. Você lembra da declaração do general Heleno sobre o Centrão? Naquela convenção do partido? Que isso general Heleno, referido ao Centrão. Se gritar pegar ladrão, não fica meu irmão. Meu irmão. Agora eles estão abraçados com esses caras, né? Exatamente. E esses caras são o governo, gente. É um negócio muito complicado. Então nós temos uma ruptura institucional em marcha. O sujeito o presidente da República, que diz num comício que não vai acatar decisões do STF, não poderia ter uma reação desse tipo. Nós teríamos que ter tido uma outra postura. O Fux hoje é que salvou um pouco a pátria. Deixando as coisas no lugar. Vamos emendar aqui, gente, então, com o Fux, Carlinhos, já que você já começou a falar. Vamos falar um pouco sobre o Fux, que deu um pequeno alento ali, né? Povo brasileiro, ninguém fecha essa corte, mas ficou sozinho, né? Ficou. Eu li, depois recebi o discurso dele, li o discurso inteiro, achei um belo discurso, muito bem preparado, sem nenhum tipo de agressão, quer dizer, ele respondeu ponto a ponto das agressões que o Bolsonaro tem feito ao Supremo Tribunal Federal e às instituições brasileiras. Quer dizer, em última análise, esse grupo mais radical que foi para a rua ontem, eles estão pedindo o fechamento do STF. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que nós não podemos tolerar, isso, né? Então, eu acho que foi o melhor discurso do dia hoje, mas ele ficou pendurado. Quer dizer, ele não tem pessoalmente, o STF não tem condições de fazer nada agora contra o Bolsonaro, a não ser esperar um pedido de impeachment feito pelo Lira ou uma investigação feita pelo Aras. Isso. Então, o que coube a ele, Silvia e amigos, dizer o seguinte: aqui nós vamos resistir. O STF está cumprindo seu papel e não vai rasgar a Constituição. Mas foi pouco. Ele ficou sozinho. Quer dizer, o Fux ficou sozinho hoje na resposta ao Bolsonaro. Né? Laerte, você acha que essa resistência chega... A gente já pensa assim numa resistência vias de fato, entendeu? A gente já pensa em invasão. Você vê, a gente fala em resistência, ele tem... a resistência da retórica, da palavra. Do outro lado, há grupos armados que querem atacar o Supremo, né? Ele disse lá, ele jogou a responsabilidade para o Congresso Nacional, quando ele fala que, olha, a responsabilidade de penalizar quem está agindo contra a Constituição é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje é o Lira. Então, a gente vai num círculo, né? Ele todo arrumado ali, com aquela seriedade de ministro, enquanto o Bolsonaro chama o Alexandre Moraes de canalha, o Luiz Barroso de canalha. Quer dizer, ele dá nome, os tons são muito diferentes. O tom do Bolsonaro, que é feito, evidentemente, para essa turba que o segue, é violento, e o outro vem dentro da institucionalidade mais... que nós estamos vendo que as instituições estão balançando. Balançaram aqui nos Estados Unidos. Você vê, um país como esse aqui, em determinado momento, o Trump deixou essa nação também aqui insegura, né? Então, nós estamos vendo aí uma consequência em um país com estruturas mais frágeis, estruturas democráticas mais frágeis. Eu também hoje fiquei muito mais preocupado do que eu estava antes. Ontem, ao ver as manifestações, eu consegui relativizar o número de pessoas e tudo. Mas hoje, ao ver esses três atores, dois deles bolsonarando e um outro falando com força, mas o que fala com força não tem arma, né? O país hoje é um país armado. Ouvi uma jornalista da CBN hoje usando a expressão dizendo que vivemos em um golpismo permanente. O discurso do Fux aliviou, Cida? Aliviou a sensação? Olha,
Eu achei o discurso do ministro Fux assim, um discurso muito forte, muito duro, histórico, né? É um discurso que vai ficar para a história. Porque no momento tão grave quanto esse, ele falou, como é que é? Ninguém fechará Ninguém fechará essa corte. Ninguém fechará a corte. Quer dizer, então, ele deu... dirigiu ao povo brasileiro, né, Cida? Que normalmente isso, não é uma coisa que o ministro fale muito dessa forma, né? Mas ele está devolvendo o ultimato ao presidente Bolsonaro, porque desses dois aí foi o único que falou sobre os discursos do Bolsonaro. Está entendendo? O Fux foi o único que chamou o povo, conclamou o povo para não aceitar falsos profetas do patriotismo. Ele conclamou o povo a não aceitar incitações que vão contra o Estado de Direito Democrático. Ele falou o seguinte, ele tratou do crime de responsabilidade, foi o único que falou, se não aceitar as decisões judiciais, além de representar o atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, entendendo? Foi o único, como o Laerte lembrou, que o Moanes, um dos dois, que chamou o Arthur Lira na palavra ali, né? Então, assim, eu acho, além disso, eu achei uma coisa importante ele apoiar os governadores e o trabalho da PM, que isso aí deve ter irritado profundamente o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles culpam os governadores por tudo, né? O presidente não tem nenhuma responsabilidade. O problema são os governadores e depois, assim, e o fiasco que foi em relação teve aquele problema em Brasília, né, da PM, que deixou os caras entrarem na esplanada, na véspera. Mas, de qualquer forma, isso aí, eu achei interessante o Fux ter colocado isso. Tá entendendo? Porque deu uma brecada, porque agora tem que ter um freio de arrumação nisso aí, né? Eu acho que o Fux fez um discurso realmente muito, muito importante. Como diz o Moanes, ele não tem instrumento para fazer nada, mas o TSE, que será presidido pelo Alexandre de Moraes logo, logo, nas eleições. Eu acho que o TSE tem mecanismo para mexer nisso aí, independentemente de PGR. E agora, o Lira, ele é o que vocês falaram também, que eu acho, é um discurso morno, um discurso político, tá entendendo? Porque o Fux pode defender a instituição e chamar a atenção do povo, para a democracia. Agora, o Lira ficou mais na questão ali do Congresso, da agenda econômica, porque, né? O que ele pode fazer? O Roberto Brant hoje falou para a gente uma coisa interessante. Se ele quer abrir o pedido de impeachment, ele pode continuar soltando suas emendas, porque até votar no plenário, meu bem, demora. Olha, você se lembra do Collor? O Collor começou em agosto, foi rápido do Collor. Em agosto e terminou em dezembro. Da Dilma, eu não me lembro quanto tempo, mas olha, quando a coisa engrossou pro lado do Eduardo Cunha, foi rapidinho. Colocou rapidinho, né? E aí ele já tinha conseguido tudo que ele queria, todo mundo já tinha ocupado seus espaços de poder e foi votado, né? Então, assim, nesse transcorrer, eu achei importante o Roberto Brant ter falado isso, porque todo mundo fica dizendo, não dá tempo de fazer impeachment, não dá tempo. Claro que dá. Claro que dá. Eles votam na calada da noite qualquer coisa, tá entendendo? E aí eles vão barganhando, porque o Centrão estava no governo Lula, o Centrão estava no governo agora da Dilma, derrubou ela, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é barganha, esse povo vive, infelizmente, da barganha. É isso aí, Carlinhos, então é isso, né? Um dia triste na República. Um dia que ficou aquém, Silvia. Eu acho que a gente ouviu a voz deles, foi importante, mas ficou aquém.
eu diria que saiu barato para o Bolsonaro essas ameaças que ele fez à instituição. É uma pena e isso nos acende o sinal de alerta. Eu acho que se a sociedade não se mobilizar daqui para frente, nós vamos ter um final de ano muito complicado e um 2022 sem esperança nenhuma. É lamentável isso aí. Eu espero que os partidos assumam essa questão do impeachment, porque realmente a posição política dos partidos será bem importante também nesses próximos dias aí, porque eu acho que agora a situação começa a se definir melhor, sabe, Moanes? Eu espero, porque agora, ó, tem jogo, tem eleição desses deputados em jogo, sabe? Cida, agora, de qualquer forma, nós temos que esperar a reação do Bolsonaro, haverá uma reação a isso. Como ele não respeita nada... Não, mas o Bolsonaro, Laerte, já saiu alguns bastidores hoje dizendo que ele não vai recuar. Exatamente. Ele vai continuar batendo no Alexandre de Moraes. Ele já pediu a toda a assessoria para ver as irregularidades e ilegalidades que ele estaria cometendo. Então, assim, ele não vai parar. Esse negócio ele não tem como recuar. Ele não tem como recuar. Gente, é da natureza, é que nem aquela fábula, né, do escorpião e do sapo. É da natureza. Não tem jeito. É isso. Bem, amigos, então agradeço aqui ao Laerte Rimoli, ao Carlos Moanes e à Cida Fontes por ter a gente participado aqui, atendido esse chamado, a essa convocação extraordinária da Super Live, como dissemos... Sessão extraordinária. Tivemos uma gravação com o ex-ministro da Previdência, Roberto Brant. Essa gravação já está disponível no nosso canal do YouTube. E como você já sabe, é sempre bom a gente relembrar, né, que nós somos aqui um grupo de jornalistas buscando levar para vocês a informação, levar a notícia de qualidade, uma notícia com credibilidade, com fontes, e não trabalhando em cima de fake news, como tem acontecido muito hoje no nosso Brasil. Temos o nosso canal aqui do YouTube, youtube.com/jornalistas online, temos também o nosso site, você também nos encontra no Facebook e no Instagram. Estamos encerrando essa transmissão e em breve nos reunimos novamente, quem sabe em edição extraordinária. Um abraço, amigos. Um abraço a todos. Obrigada e boa noite. Boa noite. Oi, gente. Foi ruim?